Com esta missa vespertina, nós damos início à celebração do mistério central da nossa fé, a que nós chamamos Tríduo Pascal, 3 dias em que celebramos o mistério da Páscoa. A Páscoa de Jesus, a sua morte, a sua sepultura e a sua ressurreição, baseada ou tendo por fundo a Páscoa judaica, como escutámos até na primeira leitura, mas também a nossa Páscoa, a nossa própria libertação. Não somos os mesmos do ano passado. Somos os mesmos, mas pelo menos todos um ano mais velhos. A vida vai mudando e à medida que ela vai mudando, vamos sentindo os efeitos desta Páscoa, desta passagem, desta libertação que vai sendo Jesus nas nossas vidas. O centro destes dias é a cruz de Jesus. E o primeiro dia do Tríduo é, de facto, de olharmos e adorarmos a cruz de Jesus. Aquele instrumento de tortura que se torna no maior símbolo de amor. Por isso o Tríduo começa rigorosamente na Sexta-feira Santa, do qual esta missa já faz parte, porque na tradição judaica os dias começam na tarde, onde estar atentos à leitura da criação na próxima Vigília Pascal. Veio uma tarde, veio uma manhã, é o primeiro dia. Nós contamos de manhã para a tarde, a tradição judaica conta da tarde para a manhã. Portanto, esta missa, por isso é que ela é vespertina, já faz parte da sexta-feira. E está muito ligada à cruz. Porque aquilo que os discípulos viram em Sexta-feira Santa, olhando para a cruz, fez sentido aquilo que Jesus tinha celebrado antes. Quando Jesus diz, isto é o meu corpo entregue por vós, este é o meu sangue derramado por vós. E se calhar o que eles na ceia da Páscoa não conseguiram perceber, ao olhar para Jesus crucificado, chegam a esse alcance. Aqui está, o corpo entregue, o sangue derramado, que Jesus deixou antecipado em sacramento, quando, numa tarde como a de hoje, se juntou com os apóstolos, pelo menos com eles, se juntou com os apóstolos para celebrar a última ceia, a instituição da Eucaristia. Portanto, este é o foco principal deste primeiro dia do Tríduo, a cruz de Jesus, a sua Páscoa, a sua imolação, a sua libertação, a sua passagem, como também há de ser a nossa. Olhando para a cruz, nós vemos então esta entrega por amor. A vida de Jesus é uma vida de amor, toda ela. Nós dizemos 2 vezes no credo, por nós, também por nós foi crucificado. Tudo o que Jesus faz não é para se exibir, não é para autopromoção, mas é para nós. Os milagres que Ele faz são milagres para os outros, não para se evidenciar, não para querer dar nas vistas, não para ser um famoso, mas por nós e para nós. As suas palavras libertadoras não são para mostrar que Ele é uma pessoa fora de série, mas é para nos libertar, para nos ajudar a aproximarmos cada vez mais de Deus. E então, unido à cruz, está este eloquente sinal de amor, mas também o que significa dar a vida. E Jesus não é só dar a vida por uma causa, que a gente às vezes é dar a vida. Quem dá a vida por uma causa pode ser um mártir, pode ser um grande homem, um ilustre, alguém que há de ficar memória por um ato que fez extraordinário. Mas no caso de Jesus, é toda uma vida, porque Ele veio dar a vida, não uma vida qualquer, uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida cheia de Deus. Olhando para a cruz, nós vemos o grande amor de Deus para
com a humanidade, não só um amor teórico, mas um amor que se pratica no dar a vida. O Evangelho dizia isto: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amou-os completamente. Na cruz, Jesus irá dizer, uma das suas últimas frases: tudo está consumado. Jesus dá a vida, entrega-a. Ele próprio diz: ninguém me tira a minha vida, sou eu que a dou. Jesus dá a vida. E apesar de preso, apesar de maniatado, apesar de crucificado, Ele dá a vida. Ninguém lhe a tira, é Ele que a dá. Morre para nos dar vida. Então nós vemos que este instrumento de tortura que se transforma num sinal de amor, este sinal de morte, maldito que morre no madeiro, torna-se um sinal de esperança e um sinal de vida, porque a morte de Jesus garante-nos uma nova vida, esta tal vida em abundância. E a melhor vida em abundância é uma vida para sempre e não uma vida limitada às condições de saúde ou de longevidade, aos contingentes da longevidade ou da saúde. Jesus vai para além disso tudo, porque dar a vida para Jesus é dá-la para sempre. Na narração da paixão de domingo passado, na versão de São Lucas, ouvia-se dizer que durante a ceia levantou-se entre os discípulos uma questão para saber qual deles é que era o maior. E Jesus intervém a dizer: os reis das nações é que se preocupam com isso, vocês não. Quem quiser ser maior, seja o mais pequenino, e ponham-se ao serviço uns dos outros. No Evangelho de São João, que acabámos de escutar, no capítulo 13, São João não narra a instituição da Eucaristia. Ela é narrada nos 3 Evangelhos. São João, ou porque não achou necessidade, ou porque alguns teólogos dizem que já está explícito no capítulo 6, que é a multiplicação dos pães, em que Jesus se afirma como o pão da vida. Aliás, a segunda leitura de hoje é o relato mais antigo da instituição da Eucaristia, porque esta carta de São Paulo, esta primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é anterior ao primeiro Evangelho, ao Evangelho de São Marcos. Por isso é que a liturgia também o põe aqui hoje. É o relato mais antigo. É São Paulo que nos diz como é que foi celebrada a última ceia de Jesus. Então São João, neste capítulo 13, põe em ato aquilo que no Evangelho de São Lucas nós escutávamos como discussão e disputa sobre quem seria o maior. E o gesto do lava-pés impõe-se por ele próprio. Jesus não explica o que vai fazer. Jesus explica o que fez, ou complementa com aqueles 2 versículos aquilo que faz aos discípulos. E o que lhes pede é que tenham sempre e nunca percam a atitude do serviço. Dar a vida é colocar-se ao serviço. Dar a vida é amar até ao fim. Estar ao serviço é servir até ao fim. E há uma atitude que Jesus tem na última ceia que nos devia despertar a todos, mesmo aos que já acham que fazem muito, em voluntariados, em serviços, mesmo aqueles que acham que fazem muito, que é deixarmos as teorias e passarmos à prática. Tirarmos o manto e colocarmos o avental. Porque a nossa vida está cheia de projetos inacabados. Devia fazer, devia inscrever-me, devia passar a fazer. E fica-se sempre num desejo que se apaga, numa teoria que não se cumpre. E Jesus tira o manto da festa para pôr a veste do serviço e lava os pés aos discípulos. Não para se exibir, porque só estavam eles, era um circuito fechado,
mas para lhes dizer a eles: coloquem-se ao serviço uns dos outros e todos do mundo para onde vocês são enviados. Por isso é muito significativo que São João tenha colocado na ceia de despedida de Jesus com os seus discípulos este testamento que é ajoelharmos-nos diante de quem precisa e lavarmos os pés. Naquilo que na vida de cada um isso significa cuidar, ter paciência, ajudar, não desleixar, dar tempo aos outros. Isto é colocar-se ao serviço. Isto é lavar os pés. Queridos Henrique e Mafalda, nesta missa da ceia do Senhor, em que Jesus diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, tomai e comei, tomai e bebei, vocês hoje fazem a vossa primeira comunhão. Recebem, não é a primeira missa, que têm vindo à missa, primeira comunhão. Pela primeira vez vão receber Jesus na vossa vida. É o corpo de Jesus que desce a cada um de vocês e a cada um de nós, que também iremos comungar. Não para que Jesus se adapte a nós, mas para nós nos adaptarmos a Jesus. Este é o grande mistério da comunhão. O Santo Agostinho, num dos seus sermões, faz esta diferença entre o alimento vulgar e o alimento da Eucaristia. Diz: o alimento vulgar, aquilo que nós andamos a comer no dia-a-dia, entra no corpo e dilui-se no corpo, transforma-se no nosso corpo. Com Jesus é ao contrário. Nós é que nos transformamos naquele que recebemos. E a comunhão é sempre isto. Cristo em mim. Cristo em mim. É muito mais importante na comunhão Jesus no meu coração do que Jesus no sacrário, porque eu é que passo a ser o sacrário, eu é que o passo a ter em mim, dentro de mim. Então, meus queridos Henrique e Mafalda, que este dia fique memorável na história da vossa vida, não só como eu fiz a primeira comunhão numa quinta-feira santa, mas porque devem assumir estes sentimentos de amor, de dar a vida, de serviço que Jesus, na tarde deste dia, deu aos seus discípulos. E pedimos a Deus por vocês os dois, para que Jesus seja a luz interior da vossa vida, que ilumine o vosso interior para o bem, que ilumine o vosso interior para a verdade e que ilumine a vossa vida para Deus. Que assim seja.